quais são as principais medicações que a gente vai utilizar nessas situações. Então, tem dois grandes grupos de medicações que a gente precisa conhecer e ficar bem atento, né? Quando eu falo, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as medicações mais utilizadas, que a gente mais conhece, aí por nome comercial inclusive, né, é o metilfenidato. E ele está ali tá dentro de um grupo de medicações que são as anfetaminas. Então, a droga anfetamina, né, e aí eu estou usando o termo droga porque as medicações são drogas, né? Uhum. Isso tem que ficar bem claro para toda a audiência, né? Medicação é droga, por isso é vendida na drogaria, né? E tem efeitos que a gente quer, que são efeitos positivos, e tem efeitos adversos. Então, para hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade, é muito comum o uso de anfetaminas, o uso de metilfenidato. E num outro espectro, né, quando a gente está falando de ansiedade, a gente tem outras medicações que podem ser utilizadas e as que mais nos preocupam do ponto de vista médico são as benzodiazepinas, ou os benzodiazepínicos, né? Uma das mais comuns é o clonazepam, o diazepam, né? São medicações que são utilizadas nesse sentido. E aí, quando a gente vai analisar os efeitos dessas medicações, né? Com relação, por exemplo, às anfetaminas, as anfetaminas são estimulantes do sistema nervoso central. Elas são medicações que elevam a pressão arterial, causam taquicardia. Elas têm algumas questões psicológicas mesmo, quando a gente tem um uso prolongado, né? Pode causar efeitos como alucinação, paranoia. E perda de sono, perda do apetite, esses são efeitos das anfetaminas de uma forma geral. Os benzodiazepínicos, que a gente usa com indicação para situações de ansiedade, eles são drogas que, num uso prolongado, podem levar a transtornos cognitivos, eles podem, numa superdosagem, e aí a gente já está falando de automedicação com muito problema, né? Sedação, até diminuição do drive respiratório, né, espontâneo. Eles têm uma atuação ali no sistema nervoso central que pode causar uma redução da frequência respiratória. E em situações de intoxicação por essas drogas, isso pode ser muito grave. Então, de uma forma geral, os efeitos são esses. Esses efeitos, eles podem ser entendidos como efeitos adversos quando a gente tem uma indicação muito clara, muito precisa, um diagnóstico correto e numa dosagem correta.